Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E no dia 8 de janeiro de 2023, inúmeros manifestantes que ficaram em frente aos quartéis do Exército pedindo uma intervenção militar, eles invadiram a sede dos três poderes no Brasil, que são o plenário do Congresso Nacional, plenário do STF e Palácio do Planalto. Porém, sabe o que é pior disso tudo, meus irmãos? Na minha opinião, como cristão, inúmeros desses mesmos manifestantes disfarçados de evangélicos e cristãos participaram desse movimento que depredaram a sede dos três poderes em Brasília. E eu gravei um vídeo analisando esse ocorrido à luz dos movimentos revolucionários que existiram no judaísmo e também na época do nosso Senhor Jesus. E caso vocês não tenham assistido esse estudo, o link ele aparece aqui em cima nos cards e também estarei deixando fixado nos comentários desse vídeo. E nesse vídeo, meus irmãos, que eu gravei no canal, muitas pessoas negaram que esses manifestantes, entre aspas, que cometeram atos de vandalismo em Brasília, eles eram evangélicos ou cristãos. E eu separei alguns vídeos para compartilhar com vocês. Vamos assisti-los. Graças a Deus, tudo isto para a honra e a glória do Senhor Deus, Jeová Jiré, o Eterno Todo-Poderoso. É isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro. Você vai estar voltando para esta nação e continuar o seu governo, porque as trevas teve que bater em retirada para saber que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Toda obra da macumbaria, da feitiçaria, caiu por terra. Alô, pessoal de Divinópolis, estamos aqui junto. Alô, Neto, companhia. Aí, ó, coquetel contra gás lacrimogêneo. Funciona, hein? Funciona. Não é fácil. Estamos aqui, ó, no Senado. A casa é nossa. O Brasil é do Senhor Jesus. Barraquinha tá aqui. Estamos dentro do Supremo. Nós estamos dentro do Supremo. STF. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Supremo Tribunal Federal. STF. Nós falou que a gente ia entrar. Nós falamos que nós ia entrar. Aqui, ó. Olha aqui quem que é o Supremo. Aqui, ó. O Supremo é aqui, ó. O Supremo é o povo. O Supremo é o povo, caralho. Esses são os presos por Alexandre de Moraes, os fascistas, os terroristas, patriotas que estão detidos aqui em Brasília. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, glória a Deus, a vitória da família. Deus seja louvado, meus irmãos. Deus seja... E vocês sabiam que somente o ato de invadir a sede dos três poderes em Brasília é uma atitude criminosa? Mas por quê? Apesar da Praça dos Três Poderes ser um logradouro público em Brasília, meus irmãos, as pessoas elas não podem entrar lá de qualquer maneira. E as pessoas que desejam visitar a sede dos três poderes precisam agendar antecipadamente em alguns casos. E eu vou colocar a imagem aqui na frente e ler com vocês. Vamos ver. A visitação é fechada às terças e quarta-feiras. Às quintas-feiras, devido a um maior movimento no Congresso, é obrigatório o agendamento prévio para a realização das visitas.
Ou seja, meus queridos irmãos, invadir uma localidade onde a mesma possui regras para entrar é um ato criminoso e cristãos não deveriam cometer tais atitudes de maneira nenhuma. Isso já desqualifica o argumento que eram manifestações pacíficas, que inclusive pastores estão defendendo esses grupos na internet, dizendo que quem depredou e cometeu atos de vandalismo eram os famosos infiltrados. E essa retórica não convenceu ninguém, pois há inúmeros vídeos dos próprios patriotas quebrando os vidros, como vocês viram nos vídeos que eu separei. Se eles eram infiltrados, por que não foram interrompidos ou impedidos? Ninguém acreditou nessa retórica falsa, pois como eu mostrei para vocês, meus irmãos, apesar de ser patrimônio público, a sede dos três poderes tem regras para visitação. E o que vimos no dia 8 não foi uma visita, mas uma invasão seguida de atos de vandalismo. Por acaso, aqueles que defendem que isso foi um protesto pacífico, vocês gostariam que mais de 2.000 pessoas invadissem a sua casa? E vocês gostariam que essas pessoas invadissem a sua casa? Seja sincero, de maneira nenhuma. E essas pessoas querem justificar o injustificável. Em relação aos vídeos que eu mostrei para vocês, inúmeros evangélicos e supostos cristãos que invadiram a câmera, cantando o hino da harpa cristã, e aquele homem segurando a Bíblia dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus após a invasão. Como essas atitudes vão refletir no cenário da igreja em 2023? O ano de 2022 foi péssimo para a igreja no contexto das eleições e o ano de 2023 a situação já está se agravando. Mas pense comigo rapidamente. Quando esse movimento constituído por uma grande parte de pessoas que se consideram cristãs, evangélicas ou frequentadores de igreja, você acha, meus irmãos, que esse problema vai estourar onde? Pense comigo, na igreja em geral. E eu li inúmeros comentários nas redes sociais de como isso está repercutindo negativamente na igreja em geral. E muitas dessas pessoas estão comentando e com muita razão dizendo essas palavras: é por isso que eu não vou mais para a igreja, é por isso que eu não gosto de evangélicos, olha o povo de Deus, da pátria e família, são um bando de hipócritas. E eu leio esses comentários, meus queridos irmãos, com pesar muito grande no meu coração, porque eles estão certos, devemos admitir. E eu assevero, meus irmãos, que por causa desse tipo de movimento, em nome do nosso Senhor, o nome de Deus está sendo blasfemado no Brasil por causa desses falsos cristãos, falsos crentes. E as pessoas incrédulas julgam a igreja por aquilo que elas veem, mais do que por aquilo que elas ouvem. Não basta ter o discurso de Deus, pátria e família, se a nossa moralidade não condiz com o nosso discurso ou pregação. Não basta afirmar que somos cristãos e cometemos atos criminosos e antidemocráticos no nosso país. E quando aqueles que se consideram cristãos e são péssimos cidadãos na sociedade e também cometem atos criminosos, a reputação da igreja é manchada e o nome de Deus é blasfemado no Brasil. E quando as pessoas incrédulas não querem saber de conversar sobre o evangelho, não aceitam os nossos convites para ir na igreja, a grande maioria dessas pessoas, e eu afirmo com convicção, meus irmãos, que elas não querem frequentar uma igreja por causa do péssimo testemunho que a igreja, em sua grande maioria no Brasil, tem demonstrado na nossa sociedade. Vocês viram nesses vídeos que eu separei para vocês de pessoas falando em nome de Deus, ajoelhadas, com a Bíblia na mão, pensando que Deus estava com ela nessas atitudes revolucionárias. E infelizmente muitos cristãos sinceros, cristãos bíblicos, cristãos que eu posso dizer que são verdadeiros cristãos e não concordo com isso da mesma maneira que eu também não concordei. Porém, muitos cristãos pensam que tais atitudes não refletem no testemunho geral da igreja. Eu posso dizer, meus irmãos, que vocês estão enganados. Por exemplo, olha o exemplo básico no Antigo Testamento. Quando Davi pecou, uma das acusações de Natã contra Davi foi a seguinte: deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. E o pecado de Davi, meus irmãos, quando ele adulterou com Batseba, matou o seu esposo Urias, não era um problema particular de Davi, mas também da própria reputação do nome de Deus. Os inimigos de Deus estavam blasfemando o nome do nosso Senhor por causa do pecado de Davi. E a partir do momento que cristãos nominais estão dando munição para os incrédulos,
falarem mal da igreja e do péssimo testemunho que eles passam na sociedade, o nosso Senhor Jesus alertou que era melhor uma pessoa que faz parte desses escândalos amarrar uma pedra no seu pescoço muito pesada e que ela fosse jogada nas profundezas do mar. Sermão duro, né? E tendo dito isso, eu quero trazer uma breve reflexão para as pessoas que nos seguem aqui no canal. E a reflexão é essa: você tem sido aquela pessoa descrita na palavra de Deus como bem-aventurados são aqueles que pregam as boas novas do Evangelho e estão avançando o reino de Deus nesse mundo? Você é essa pessoa? Ou você tem sido uma pedra de tropeço para a causa de Deus nesse mundo? Examine o seu coração. Uma pessoa que se diz cristã e não vive de acordo com aquilo que ela professa está causando danos a muitas almas. Devemos ser luz para aqueles que estão em trevas e devemos salgar aqueles que estão sem sabor e apodrecendo nesse mundo de pecado, meus irmãos, de trevas. Mas se o nosso sal não tiver sabor na sociedade aonde nós estamos inseridos, será somente para ser pisado pelos homens. Ou seja, se o nosso cristianismo não espelha para a sociedade incrédula amor, misericórdia, paciência, respeito às autoridades, respeito às instituições, ou em termos simples, se o nosso cristianismo não é distinto da vida dos incrédulos, então, meus irmãos, nós nunca impactaremos as pessoas que estão ao nosso redor aqui nessa nação brasileira. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, porque isso ajuda no crescimento do canal. Se você é novo, está chegando agora, se inscreva. Tem uma opção aqui embaixo, chama-se receber todas as notificações. Ative ela, é muito importante. Assim você recebe novos vídeos, novos conteúdos que eu produzo aqui no canal. E caso vocês queiram também contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui há mais de 6 anos no YouTube, que Deus toque no seu coração, e a orientação está disponível na descrição de todos os vídeos que eu posto no canal. E que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus.